Deixe sentar, irmãos. Este menino. Ele está feliz assim porque vai começar o trabalho com os jovens casais na quarta-feira e também no sábado com o pequeno grupo dos jovens. Não é verdade, reverendo Marco Jonathan? Firme e forte com essa criançada. Irmãos, que bênção nós estarmos aqui com a presença da Kátia. Obrigado, Kátia, Deus abençoe muito sua vida. Conheci lá na Zucoloto Transporte, né? E que Deus continue abençoando esta empresa que sempre tem levado a palavra do Senhor a todos os seus funcionários. Eu estava ali na sexta-feira orando com os amados irmãos. Deus continue abençoando cada dia mais nosso querido Polaco. Que Deus abençoe toda a sua casa, a sua família. E agora também o Marcos Felipe com a Rafaela, fazendo um grupo de jovens casais. Se você puder, na quarta-feira, 19h30, né? Procure-os para que você possa fazer parte deste pequeno grupo de jovens casais também. E para os jovens solteiros, no sábado, né? Sábado vai ser uma bênção lá com os nossos queridos aqui, né, com os nossos queridos, à frente também o pastor Marcos Jonathan. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nos preparando para a ceia. No livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versos 4 a 8. 1 Reis, capítulo 19. Nossa pregação é uma pregação temática. Nós estaremos lendo o texto, mas baseando também em outros textos sobre a vida de Elias. Queremos dizer também que esta é uma mensagem, irmãos, inspirada a partir da mensagem do reverendo Rafael Abdala. Alguns dizem que é o cotado aí para substituir o reverendo Hernandes Dias Lopes futuramente. É um jovem prodígio e traz uma mensagem muito especial com esse tema aqui no livro de Elias, ou no livro de Reis, falando sobre o grande profeta Elias. Tenho certeza que todos nós também seremos abençoados, como eu fui ao ouvir e ao trazer para os irmãos esta bendita mensagem. 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 4 diz: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E a pergunta que eu faço é: que comida é essa, meus irmãos, capaz de fazer um homem cansado, triste, deprimido, andar 40 dias, 40 noites, até o monte do Senhor, até Horebe? Que comida é esta? Meus amados, nós temos pelo menos 3 oportunidades em que Deus sustenta Elias através de uma refeição. Deus sustenta Elias através da comida. Nós vamos olhar e ver que Deus sustenta Elias através de um corvo. Deus sustenta Elias através de uma viúva amargurada e descrente. E Deus sustenta Elias através de um pequeno pedaço de pão e água. E quando nós olhamos para esse sustento que Deus traz, nós vamos perceber claramente que Elias nunca recusou o sustento enviado por Deus. Mesmo que aos seus olhos fosse aparentemente tão modesto, ou mesmo estranho, esquisito, como nós vamos ver agora no primeiro, quando Deus sustenta Elias através de um corvo.
Você sabe o que é um corvo? É um pássaro, primo do nosso abutre ou do, quem sabe? Urubu. Ou seja, é um carniceiro, uma ave que se alimenta e que está ali na carniça. Abra aí em 1 Reis capítulo 17, um pouquinho antes, nessa história, capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteiro ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. A pergunta é: por que Deus utilizou esta ave, um corvo? Sendo que Deus poderia muito bem mandar uma águia bonita, grande, pomposa, ou Deus poderia muito bem mandar um pombo simples, mais gentil, mais modesto, mas Deus manda um corvo. Um corvo era um animal cerimonialmente impuro. Deus detestava, entre aspas, os corvos para o sacrifício. Os corvos eram totalmente excluídos, era um animal carniceiro. Deus não queria que um ofertante trouxesse, pudesse trazer um passarinho, um pardal, uma rolinha, um pombo, mas um corvo não. Um corvo é carniceiro, mexe com carniça. Mas por quê? Porque Deus enviou justamente um corvo. Meus amados irmãos, esta foi a primeira oportunidade em que Deus sustenta diretamente o profeta Elias. E podemos, com base nos estudos, principalmente do reverendo Rafael Abdala, 3 motivos especiais pelo qual Deus mandou um corvo, ao invés de uma águia, de uma pomba, ou de um animal muito exótico, bonito. Primeiro, que quando Deus ordena, até mesmo o mal pode te servir. Quando Deus determina, até mesmo aquilo que é ruim pode te servir. Segundo, quando Deus ordena, o mal obedece. E terceiro, quando Deus governa, nós devemos aceitar aquilo que vem das mãos de Deus. Se foi enviado por Deus, mesmo que seja aparentemente algo ruim, mas foi Deus que enviou. Se Deus te deu, aceite. Um corvo não é uma figura bonita, não é exemplo de algo perfeito ou completo, não, é algo imperfeito, algo que não está completo, mas foi enviado por Deus. Ora, Senhor, não tem alguma outra ave melhor para me enviar? Ou então, que o Senhor enviasse um banquete, uma coisa melhor, mais bonito? Quem sabe até um açaí bem gostoso, 3 horas da tarde, naquela tarde de fome. Quem sabe para aqueles que estão participando do nosso jejum, desse final de semana de consagração ao Senhor, Deus envia aquela picanha gostosa no final do jejum, e eu estou falando intencionalmente, né? Porque quem está jejuando está mais desejoso do alimento, está com fome, mas aquele que serve ao Senhor, ele ama mais a Deus do que aquele prato gostoso, cheiroso, suculento, né? E aquilo que ele vê fica apenas ali no seu desejo, no seu olhar. Deus, meus amados irmãos, envia corvos. Sabe o que esse corvo pode significar para as nossas vidas hoje, aplicando para nós hoje? Ele pode significar aquele parente lá na sua família que estraga a festa. Sabe que quando ele chega, ele começa a falar de todo mundo, ele começa a comentar do tio, do sobrinho, do avô, e de repente está todo mundo azedo, ninguém mais consegue se relacionar porque ele chegou. É aquele familiar que estraga a festa, é aquela tragédia do passado, do seu passado, às vezes aquele abuso, aquelas palavras que foram pesadas, que foram ditas lá atrás, mas que ainda você está carregando aqui na memória, um passado infeliz, um corvo, aquela pessoa injusta, que te julgou e te condenou, sem que você tivesse oportunidade de se defender, e te condenou injustamente, se torna esse corvo que vem
que traz algo ruim. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: Deus pode enviar corvos como aceleradores do processo. Que processo, pastor? Nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o querer e a vontade de Deus, que sejamos como seu Filho amado Jesus Cristo, sim, sermos como Ele é, sermos como Ele foi. Em Mateus capítulo 27, vemos o sofrimento de Jesus na cruz. Estamos nos aproximando da Páscoa, essa comemoração dessa data tão importante. Ali em Mateus 27, ele sofre, ele chora, ele clama, no último momento ele dá um brado bem forte, de dor naquela cruz. Mas lá em Apocalipse capítulo 1, como nós lemos hoje na nossa escola dominical, ali está aquele que está sentado à direita de Deus no trono, aquele que venceu. Ele é o Senhor, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, aquele que era, aquele que é e o que há de vir, a brilhante estrela da manhã. Meus amados, é Jesus governando, mas ele passou pelo período do corvo, do sofrimento, da agonia, daquilo que Deus havia dado a ele. Ele atravessou aquele momento de dor, de sofrimento, olhando para Jesus, meus amados irmãos, porque antes da luz, sempre vem a escuridão, antes do raiar do dia, vem a noite fria, congelante, solitária, mas passa, vai passar. Agora, como nós vamos reagir diante de tudo isso? Nós vamos ver que Elias se alimentou com a comida que os corvos levaram. Ele comeu daquela comida, porque ele entendeu que era enviado por Deus. Era enviado por Deus, era o sustento, e ele recebeu. Não murmure, não vire as costas, não faça assim, enfrente de frente aquilo que Deus está trazendo sobre a sua vida. Segundo momento em que Deus sustenta o profeta Elias está aqui também no capítulo 17, porque aquela água que ali estava tão boa e especial para ele se alimentar e beber, saciar a sua sede, essa água acabou. E então Deus intervém mais uma vez, verso 8 do capítulo 17. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Meus amados irmãos, o segundo momento em que Deus sustenta Elias é através de uma viúva, e eu posso dizer, amargurada e descrente. Sim, uma viúva com muitos questionamentos, com muitas dúvidas no seu coração. Afinal de contas, ela nem era judia, ela é de Sidom. E interessante aqui, porque nesta época em que Elias está pregando, há um casal, reis, Acabe e Jezabel. É isso mesmo que você ouviu, Jezabel, conhece? Já ouviu? Está lá no livro de Apocalipse. A história dessa mulher, por ser má, por ser terrível, por ser sanguinária, ela perseguiu os profetas em todos os lugares. Um homem do próprio palácio chamado Obadias escondeu cerca de 100 profetas em um lugar muito secreto, porque ela estava matando a todos. Ela era terrível, poderia até dizer que a Jezabel, a sanguinária, mas é porque ela era feiticeira. Ela adorava os deuses de Sidom, o seu país. Então no seu país ela era uma princesa, filha do rei, casada com Acabe, rei de Israel. E para onde Deus envia Elias? Para a terra de Jezabel. Já imaginou isso? Senhor, calma lá, mas para onde eu estou indo? Para a terra dela, a feiticeira, a sanguinária. Ela conhece toda aquela região, ela vai me achar. Eles vão me delatar, eles vão me perseguir.
Mas Elias obedientemente foi. Para onde? Hotel 5 estrelas? Tudo maravilhoso? Não. Uma viúva. E quando ele chega lá, o desespero talvez até pudesse tentar bater no seu coração, porque a mulher estava ali pegando os últimos cavacos, os últimos gravetinhos para fazer a última comida para o último suspiro de vida. E ela fica desesperada quando o profeta chega e diz: olha, eu quero que você faça um bolo para mim. Ela diz: bolo não, vou fazer para mim e para o meu filho, e depois vamos morrer, porque a última coisa que eu tenho é um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Talvez ele se perguntasse: mas Deus, será que o Senhor não mandou para a pessoa errada? Essa aqui está precisando mais de ajuda do que tudo. Mas Deus usou aquele homem, o profeta, para que ele, cheio de fé e convicção, dissesse àquela mulher o que ela deveria fazer. Versículo 13 e até o versículo 15 do capítulo 17. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias estava pedindo para aquela mulher não judia, que não era judia, tivesse fé que o Deus de Israel, e não Deus dos sidônios, pudesse oferecer a ela uma botija cheia de azeite e uma panela cheia de farinha. Para ela, a prioridade era o seu filho, e de fato ela estava certa. Ela estava trabalhando até o último momento para sustentar o seu filho. Era a refeição final, era a última, mas ela estava ali de pé. E naquele momento chega um estranho dizendo: olha, eu quero que primeiro você faz o bolo para mim. Meus amados irmãos, essa mulher foi, e ela teve um lampejo de sabedoria e fé. Ela resolveu acreditar naquele profeta. E quando ela começou a fazer o bolo, terminou o bolo, ela olhou para a panela, olhou para o azeite, estava lá tudo ainda do mesmo jeito de antes. E assim por anos. Eu sei que deu um pouco de enjoo comer só azeite e farinha, né? Tiveram que variar bastante nas receitas, mas foi aquelas coisas ali usadas por Deus para sustentar a vida daquela família, para sustentar o profeta, porque Deus estava enviando ele para a casa daquela mulher. Mas não pense que ela era uma mulher cheia de fé e que acreditou: nossa, agora você é um profeta maravilhoso, enviado por Deus. Não, meus irmãos, aquela mulher tinha um filho, e de repente esse filho fica doente, talvez uma doença muito grave da cabeça, uma contaminação muito séria. Esse menino morre, e quando esse menino morre, ela acusa o profeta, quase que dizendo assim: eu sabia que você era impostor, eu sabia que você era um sarafário, você veio aqui causando a morte do meu filho, você trouxe as lembranças amargas que eu tinha do meu passado, das percas que eu tinha. Olha o que aconteceu com ele morreu. E o profeta então no versículo 19 diz: dá-me o teu filho. A declaração seguinte é: tomou dos braços dela. Parece que ela estava agarrada com ele. E aí você entenda, era um filho pequeno de colo, não era grande. Como é que ela ia carregar um menino de 15 anos agarrada no colo daquele jeito? Parece que o profeta teve que pegar aquela criança, porque ela estava tão decepcionada com ele, que não queria soltá-lo. Mas o profeta o toma, leva para o local onde ele estava hospedado, ali na casa dela, deita-o sobre a cama, clama ao Senhor, e o milagre acontece. Aquele menino é ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. E agora no versículo 24 ela diz: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Só agora precisou aquela criança ressuscitar? É como muitos crentes, só acredita vendo, igual Tomé, né? Eu só acredito se eu ver. Ela agiu igual. Eu só acredito se Deus
transformar por completo a vida do meu marido. Eu só acredito em Deus se o milagre acontecer aqui diante dos meus olhos. Eu acredito em Deus só se amanhã, quando eu for conferir a conta bancária e o pessoal da empresa tiver colocado o salário em dobro para mim, né? Eu só acredito se algo estranho acontecer. Não, tenha fé, acredite, porque Deus sustentou o profeta Elias. Se nós olharmos para o próximo capítulo, capítulo 18, certamente o capítulo mais lindo da vida de Elias, e certamente aquele capítulo que projeta ele como o grande homem do Antigo Testamento, servo de Deus. Tanto é que quando Jesus está no Monte da Transfiguração, aparece duas pessoas conversando com Jesus. Quem são elas? A primeira é Moisés, a segunda, Elias. Exatamente, Elias está ali. Elias é esse grande servo de Deus, por causa daquilo que acontece no capítulo 18, o homem cheio de fé enfrenta os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, todos vassalos da feiticeira Jezabel, todos amando demais aquela mulher, e fazendo tudo por ela. Todos eles são mortos, pelo poder de Deus que vem sobre o Monte Carmelo, ali fogo no altar, e pega fogo, e o poder de Deus é visto, a população aplaude, todo mundo louva a Deus, mas Jezabel manda um garoto, e o garoto ameaça Elias dizendo: eu vou te matar, diz a minha senhora. E ao invés de Elias dizer o seguinte: olha, pode vir que quem vier aqui vai morrer, igual esses 850 que morreram, pode manda um exército, vai morrer todo mundo chamuscado. Mas naquele momento, ao ouvir aquela ameaça, o coração dele se apequenou de tal maneira, que ele pediu para si a morte. Parece que ele entrou num estado depressivo tão forte, violento, diante de tudo aquilo, um homem cheio de fé, de passado, de proeza, de alegria, de tudo, mas por conta de uma ameaça, de um jovem, de um mensageiro, talvez não sabia nem ler a carta direito, ele entrou naquela espiral de sofrimento. Ele pediu para si a morte, ele foi para o deserto, deixou o seu moço ali do lado, ele deitou, até que de repente, entra o nosso texto, capítulo 19, o anjo do Senhor vem, acorda-o, e diz: pega esta comida, este pão, e esta água, e beba. Ele volta a dormir novamente, o anjo do Senhor o acorda, e diz: levanta, come e bebe. O pão que estava ali sobre brasas, sobre pedras em brasas, um pão que o anjo trouxe do céu, uma comida especial, para um homem cansado, para alguém que está esgotado, para alguém que está triste, acabado, o anjo do Senhor traz aquela comida especial. E o que essa comida, irmãos, nos lembra? Nos lembra de Cristo Jesus, o pão da vida. Sim, Ele, o verdadeiro pão, a verdadeira água, a água viva, que vindo ao mundo traz saciedade ao ser humano, para que ele possa trilhar o seu caminho. Aquele pão ali, fez com que ele andasse 40 dias, 40 noites sem comida, pelo deserto, até o monte de Deus, até Horebe. Mas essa história é apenas uma história, o que ela aponta? Para aquilo que Cristo Jesus fará, se você comer da sua carne e beber o seu sangue. Parece estranho, mas João capítulo de número 16, ou 6, vai nos dizer no verso 54, declaração de Jesus: quem comer da minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, disse Jesus. Sim, aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue tem, não é que terá, mas tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aquela comida que o anjo trouxe era apenas uma comida especial, sim, porque veio das mãos do anjo, foi preparada nos fornos celestiais, chegou de alto a baixo, colocou-se sobre aquela pedra, e não foi levada por nenhum corvo, e não foi levada por nenhuma
viúva, descrente e amargurada, foi levada ao profeta pelo anjo de Deus, porque ele é amado e ele é cuidado por Deus. Se antes ele usufruiu dos corvos ou das migalhas daquela mulher, daquela viúva, agora ele está usufruindo da presença daquele anjo. A intervenção sobrenatural de Deus, quando estamos fracos e caídos, e Deus há de intervir sim na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, aonde você estiver, para que você seja fortalecido por Deus, para que você seja fortalecido por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sim, Ele pode fazer isso. É por isso que no verso 56, Jesus também diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quando, meus amados irmãos, iremos participar da ceia do Senhor, Ele disse em alto e bom som: quem comer da minha carne, e por isso mais para frente, Ele reparte o pão, dizendo: este pão simboliza a minha carne, o meu corpo. Ele reparte também o vinho, um copo de vinho entre os seus discípulos, dizendo: este vinho representa o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazer isto sempre em memória de mim. E ao participarmos de maneira física, o poder sobrenatural de Jesus em nossas vidas. Por isso você não pode faltar ao culto de Santa Ceia. Você precisa agendar, você precisa colocar como responsabilidade, como prioridade, estar presente neste culto e participar como fidelidade ao Senhor, pois aquele que come da sua carne, bebe do seu sangue, tem a vida eterna, e nós somos gratos e louvamos a Ele por isso. Sim, meus amados irmãos, é isso que Deus quer de cada um de nós, e Ele demonstra isso através da vida de Elias, o homem que foi fortalecido com um pão natural. Imagine você fortalecido pelo pão espiritual, pelo corpo e pelo sangue de Jesus Cristo. Ah, ninguém te segura, né? Sim, é por causa dele que nós não vamos morrer mais, nós vamos só passar por uma experiência de troca de corpos, né? Vamos para o corpo espiritual e depois voltamos para o corpo físico novamente, tempos depois, mas não vamos morrer por completo, não tem aniquilanismo, ou seja, a nossa alma continua agora na presença de Deus, ainda sem o corpo, esperando o retorno daquele que vier, daquele que há de vir. Por isso Ele é o que é, o que era, o que é e o que há de vir. Ele é tudo em todos, Ele é o primogênito, porque foi o primeiro irmão, nosso irmão mais velho que ressuscitou. Nós também ressuscitaremos. Se coloque em pé neste momento, eu quero orar pela sua vida. Para que esta palavra faça total sentido ao seu coração. Esta palavra faça total transformação na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus amado e Deus Todo-Poderoso, aqui reunidos neste culto tão lindo e tão especial, ó Pai, nós rendemos ao Senhor toda a honra e toda a glória por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que veio, ó Deus, aquele que se entregou naquela cruz do Calvário por nós, e Ele nos ensinou e nos disse que nós deveríamos comer da sua carne e beber do seu sangue, ó Pai, simbolizados na ceia do Senhor. E hoje nós estamos neste culto especial para fazermos isso, ó Pai, e a oração é que o Senhor derrame sobre nós o poder, ó Deus, o poder de Jesus para vivermos para sempre, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que vem das Tuas mãos nós aceitamos, ó Pai, e nós aceitamos com louvor e de bom grado, porque foi dado por Ti, Senhor, mesmo que aparentemente para nós seja algo tão pequeno e irrisório, mas haverá um momento que estaremos diante do banquete celestial, com todos os Teus filhos, será lindo, maravilhoso, para aqueles que souberam esperar, para aqueles que não murmuraram, para aqueles que confiaram, para aqueles que amaram o nosso irmão mais velho, para aqueles que amaram o nosso irmão maior.
para aqueles que se entregaram verdadeiramente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso nós oramos e agradecemos e pedimos a Deus, manifesta o teu Espírito em nós, para vivermos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia.